Bom dia, meus queridos internautas, nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje o meu convidado é um empreendedor jovem, um rapaz que começou a trabalhar na área de franquias, vislumbrou uma grande oportunidade no mercado e hoje é presidente da Praxis Business. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa Adir Ribeiro. Adir, muito bom dia. Muito bom dia, o prazer é meu, obrigado pelo jovem, mas assim, é uma honra muito grande estar aqui. Vamos comparar imagens, realmente é um jovem. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing com especialização em varejo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e executivo MBA em franchise. Atua há 20 anos no ramo de franquias, em varejos e canais de vendas. É palestrante e coautor dos livros Gestão Estratégica do Franchising, Como Construir Redes de Franquias de Sucesso, Franchising, uma estratégia para a expansão de negócios. E também diretor do IDEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. É colaborador do ICF, CEO do Futuro e do MBA 60 Segundos, mentor da Eivor, membro do Conselho de Administração de Empresas Nacionais, professor de escolas da Fundação Getúlio Vargas, FIA, Provar e ABF, ou seja, você acha tempo para fazer tudo isso? Eu acho que tem uma definição de Confúcio, quando arrume alguma coisa que você gosta de fazer, jamais vai precisar trabalhar na sua vida, né? Eu acho que quando a gente consegue achar alguma coisa que a gente gosta, claro que a equação tempo ela é bastante complexa, tocar uma empresa, ministrar aula, escrever artigo, escrever livro, conviver com os amigos e a família também. Acho que esse é o grande desafio da vida, mas a gente está nessa jornada aí, buscando os caminhos do sucesso, né? Opa, ó o meu chão no programa aqui. Agora, conta um pouco para mim a história da Praxis Business. Como você chegou na Praxis Business, o que você fez antes de chegar na Praxis Business e o que é a Praxis Business hoje? Legal, acho que para falar da Praxis Business eu preciso resgatar a minha essência, né, a minha história. Essa era a minha intenção. Eu tenho formação, enfim, você comentou, sou administrador de empresas e eu comecei a trabalhar com franquias em 1992, já tinha uma carreira um pouquinho antes, na ANIL Assistência Médica Internacional, que foi uma grande escola, e a ANIL começou a crescer com franquias naquela época, antes da lei de planos de saúde, e eu apaixonei-me pelo tema, fui treinar na ANIL, foi uma grande escola de empreendedorismo, Edson de Godoy, Paulo Bragança, enfim, e depois disso eu saí da ANIL para tocar um projeto de internet, foi um sonho meu no auge dos 30 anos, e esse projeto acabou não vingando, o banco de investimentos tirou o dinheiro naquela bolha da internet, e aí eu falei, putz, eu adoro fazer franquias, eu resgatei um pouco a minha essência de franquias, fui trabalhar numa das grandes consultorias do mercado, da qual eu tenho muito orgulho. Mais ou menos, que ano? Ano 2000, anos 2000, 2001, fui trabalhar numa grande consultoria de mercado, lá fiquei 8 anos, fui sócio de uma grande escola, fiz grandes amigos, grandes contatos, e em 2009 decidi me desligar dessa consultoria para montar um negócio que eu achava do meu jeito, com o meu DNA, da forma como eu pensava, uma empresa focada muito em educação corporativa e um braço de consultoria. Nasceu na época Praxis Education, que ela estava muito mais focada em treinamento, e depois virou Praxis Business. São 3 anos e meio de vida da Praxis Business, desde setembro de 2009. Ela é uma empresa especializada em franchising e varejo. A gente entende essa relação de como fazer o produto chegar no mercado de forma melhor. Você, quando trabalha na consultoria com a Praxis Business, você vê a cadeia de valor completa, né? Desde lá do ponto de desenvolvimento do produto ou serviço que seja, até a chegada no consumidor final e a própria comunicação com esse consumidor final. Ou eu estou errado? Não, a gente está muito mais especializado em como, o que a gente chama de acesso ao mercado, em como fazer isso chegar melhor, mas assim, toda essa parte da construção do produto, concepção, etc., não é a nossa competência. Essa competência geralmente está instalada dentro da empresa, ou ela tem algum apoio externo, mas a gente pega desde isso pronto, como é que a gente faz chegar no ponto de venda, como a gente faz vender mais e melhor, essa é a intenção.
por meio dos seus canais de vendas, usando muitas técnicas de franquia, principalmente até para outros canais. A gente tem no nosso hall de clientes, nesses 3 anos e meio de vida, já foram 110 clientes atendidos, 52 projetos de consultoria e mais de 35 mil pessoas treinadas, então de diversos segmentos. A gente fez as contas recentemente, são 15 segmentos já atendidos só em projetos de consultoria. Fantástico. O que é consultoria nesse caso? É formatar negócio de franquia, rever estratégia de negócio, formatar canais de vendas. Hoje o mundo é omnichannel, nós vamos falar um pouquinho mais disso como tendências no varejo, então nós estamos estudando bastante esse assunto para ajudar os nossos clientes a venderem mais e melhor. Quando você fala em formatar o negócio da franquia, para que o meu seguidor possa entender direito o que vem essa formatação, ela vai desde onde? O conceito visual do local, o conceito de comunicação do local, o conceito de procedimentos e desenvolvimento. Abre um pouquinho essa palavra formatação. Abro sim, é uma linguagem muito comum para a gente que está no dia a dia, mas você tem toda a razão. A formatação, ela se refere ao que a gente chama de avaliação de franqueabilidade do negócio. Imaginemos que eu tenha lá um restaurante, uma loja que vai indo muito bem. De maneira geral, as coisas começam assim. E é uma unidade própria, eu tenho 2 ou 3 unidades próprias. E eu falo, poxa, eu quero crescer com franquias, né? O mercado de franchise cresce muito, as pessoas, poxa, eu quero crescer com franquias. O que significa a formatação? Eu vou estudar, nossa empresa vai estudar se esse negócio tem bases de franqueabilidade, se tem potencial de franqueabilidade. E como a gente faz isso? Olhando primeiro o modelo financeiro. Né? Como é que é o modelagem financeira desse negócio? Eu compro por 10, vendo por 20, vendo por 32, qual que é as margens desse negócio, qual é a estrutura necessária para esse negócio? É uma loja de 30 metros quadrados, enfim, quanto eu pago de ponto comercial, quanto eu pago de aluguel. A formatação propriamente dita é empacotar tudo isso, qual é o conhecimento instalado na empresa, tem as coisas documentadas em manual, não tem, qual é a estrutura de suporte que essa empresa precisa ter. Então, a isso a gente dá o nome de avaliação de franqueabilidade. Tem uma série de elementos, que a gente trata no nosso livro, inclusive, uma série de elementos que, de acordo com a avaliação da empresa, ela tem mais potencial para franquear ou menos potencial para franquear. Até trazendo um exemplo um pouco mais prático. No começo da nossa empresa, a gente foi procurado por um grupo de empresários que tinham lá uma rede de 3 lojas e queriam franquear no segmento X. E essas 3 lojas, elas ainda não estavam com número, elas não, vamos dizer assim, não paravam em pé. Eram lojas que ainda não fechavam as contas. E um dos princípios da franqueabilidade é você franquear negócios de sucesso. Que fecham a conta. Que fecham a conta. A intenção desse empresário era mais legítima, não era nenhuma intenção obscura, muito pelo contrário. Só que nesse momento a gente falou, olha, vamos primeiro arrumar a casa, vamos fazer com que essas lojas realmente vinguem, né? Elas retornem seu investimento, elas tenham potencial, elas tenham números viáveis para depois a gente expandir para franquia. Porque qual é o grande ponto aqui que eu acho que é muito importante a gente deixar claro? Os americanos definem franchise as other people's money, dinheiro dos outros. Não dá para eu brincar com o dinheiro dos outros, não, porque esses empresários queriam brincar, mas eles achavam que na franquia eles poderiam expandir com o dinheiro dos outros e com isso ajudar a fazer essas 3 unidades terem sucesso. E a formatação, fazendo link com a tua pergunta, é avaliar essas coisas todas, uma série de elementos e ver o que está bom na empresa ou não para franquear o negócio, para sustentar essas taxas de crescimento de franquias que a gente vem acompanhando no Brasil. Beleza, você falou começou primeiro com a área de educação. Sim, na prática. E hoje você é forte nessa área também, na área de consultoria. Você acredita muito no treinamento à distância e na capacitação continuada? Eu não acredito mais em treinamento como um evento esporádico, não acredito mais, acho que isso aí é um processo espasmódico. Não, vamos fazer uma ação, faz tudo aquilo, depois junta todo mundo no hotel e vamos fazer uma motivação. Dura 32 minutos, entre 31 e 32 minutos, no 33º não dura mais, então eu acredito fortemente, a nossa empresa acredita fortemente em programas de educação continuada, em conceitos de universidade corporativa para redes de franquia. A gente acredita muito em educação à distância, mas a gente acredita no conceito blended, na mistura. O presencial tem ainda muita importância. A gente, no escritório, na nossa empresa, está fazendo um termo novo agora, que é o omnichannel, que a gente vai falar um pouco para varejo, que é a integração de todos os canais de venda para o consumidor. A gente está usando muito do omnichannel para treinamento. Este participante pode ser bombardeado por diversos
elementos: vídeos, internet, EAD, ensino à distância, e-learning, treinamento presencial, leitura de livros. Então a gente acredita nessa composição, nesse blend, nessa mistura, mas sempre com uma estratégia de aprendizagem muito bem definida. Quando nós convidamos para vir para cá, eu comecei a preparar algumas perguntas voltadas ao mercado de franquia também, ainda mais aproveitando que essa semana nós estamos com a feira da ABF, quem puder vai visitar, a feira está no Center Norte, né? Expo Center Norte vai até sábado, dia 15 de junho. Então você queira montar o seu negócio, comprar uma franquia, verificar várias oportunidades de negócio para você poder fazer investimento do seu dinheiro, estar guardado, deixar de ser empregado e ser o patrão, pense bem também, porque você não pode ser empregado do dinheiro, você tem que ser patrão, investidor e ter uma mente bem aberta, escolher bem o seu tipo de negócio. A ABF, agora com a Cristina Franco também como presidente, tem estrutura suficiente para te dar todas as dicas, você vai encontrar várias oportunidades. Agora, uma das perguntas interessantes é: qual a curva de crescimento no mercado de franquias entre 2010 e 2012 e qual a tendência para 2013? A curva de crescimento é em torno de 15%. Se você olhar o PIB, você vende 7,5%, 2,7%, 0,9%, quer dizer, é bastante dispare positivamente ao sistema de franchise. A previsão para esse ano, os dados ainda não oficiais, mas o que eu tenho escutado e participado e ouvido a Associação Brasileira de Franchise, que faz um belíssimo trabalho agora na gestão da Cristina Franco, antes do Ricardo Bomeni, mas enfim, com todo o time de executivo da ABF, em torno de 15% esse ano. E a gente se pergunta sempre como é que o franchise cresce tão mais do que os nossos PIBs, a previsão de PIB 2,5, 2,7, enfim, do que eu tenho lido, né? Não sou um economista, mas como empresário procuro me informar sobre isso. E como é que o franchise pode crescer nessas taxas? O mercado de franchise brasileiro hoje ocupa entre a segunda ou terceira posição de franqueador do mundo, há uma discussão um pouco disso, seguramente atrás dos Estados Unidos, mas como é que a gente cresce tanto? Eu enxergo diversas oportunidades, ainda com o potencial de renda de consumo que existe dentro do Brasil. Nós temos uma classe média pujante, com alguns desafios agora de endividamento. Eu acredito que o crescimento agora da classe C, se tornando bastante consumista, com um bom poder aquisitivo hoje, que era do que ano passado, a tendência do franchising é subir mais ainda, porque as franquias conseguem chegar em certos nichos de mercado que a indústria hoje, com a sua forma de distribuição, não consegue chegar. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, existe uma oportunidade com relação ao consumo, mas existe também uma oportunidade, por sino de formalização desses negócios, vamos dizer assim, menos estruturados. Hoje já tem franquias de serviços de diarista, né, de empregadas domésticas, serviço de construção civil. Quer dizer, isso sempre existiu. As franquias agora estão dando uma nova roupagem, uma organização, um nível de profissionalização maior. Então, se nós observarmos esses diversos segmentos que existem, o potencial do franchising é muito grande, das indústrias indo para o varejo. A franquia, importante que se diga, ela não é um sucesso garantido, como você muito bem já falou, mas ela tem muitos elementos que ampliam o potencial de sucesso de um negócio. Como você vê a perspectiva de crescimento desse mercado até 2020? Olha, as nossas estimativas aí do escritório, a gente fez recentemente um planejamento estratégico em torno de 10% ao ano, mas é uma estimativa, é um cálculo, enfim, com base histórica, então imagino com bastante força. Acessei recentemente um relatório de uma consultoria internacional com um dos nossos clientes, onde o Brasil assume o 5º PIB do mundo até 2030, isso já foi falado de algumas outras formas, mas foi feita uma análise muito aprofundada dessa classe de consumo. E a classe de consumo ainda cresce a muitas taxas, né, a taxas significativas. Então isso traz diversas oportunidades para o sistema de franchising, que no Brasil vem amadurecendo muito. Você citou a feira da ABF, o Brasil hoje, nessa posição estratégica, são 2.426 marcas pelo ranking da ABF do começo do ano de 2013. Esse número vai crescendo todo mês, mas são 2.426 marcas franqueadoras. Se formos comparar com o mercado americano, o último dado que eu tive num dos eventos da ABF, em torno de 3.500 marcas. Nós temos uma economia americana que é no mínimo umas 7, 8 vezes maior do que a economia brasileira. Uma das diferenças entre o franchise americano e o nosso é que lá são cerca de 800 mil unidades franqueadas e próprias, e aqui são cerca de 100 mil. Então você tem menos franqueadores com mais unidades lá, e aqui você tem mais franqueadores com menos unidades aqui, o que nos remete a uma nova tendência
já se consolidando da junção de grupos. Isso que eu ia tocar. Quando você me passa esses números, a gente começa a perceber os mais estruturados, os franqueadores mais estruturados começam a assumir aquelas outras redes menores, muitas vezes para aumentar sua rede de distribuição e sua localização, né? E outras vezes também para melhorar a sua presença como marca dentro do mercado, eliminando os menores que, em um momento ou outro, podem encarecer a concorrência. É exatamente essa nossa crença. Estamos envolvidos hoje em alguns projetos, um bom número ainda tem, de valuation, de valor de franqueadoras. Para quê? Para dar uma noção para esses franqueadores de quanto vale efetivamente o seu negócio. É um tema que a gente está trabalhando muito forte, que é criar uma cultura de valor pelos franqueadores. Você deve acordar todo dia de manhã e falar: quanto vale a minha empresa? Não que você vá vendê-la ou não, mas eu preciso criar ações que a façam vender, que a façam criar maior valor, né? Independente de eu construir uma marca para 120 anos ou de eu vendê-la na próxima semana. Então, nesses projetos de valuation, nós temos avaliado muito essas possíveis sinergias, e hoje o Brasil, segundo as últimas estatísticas, tem mais de 46 grupos de franqueadoras com mais de uma marca, são as multifranqueadoras que a gente tem chamado. Então, essa é uma das tendências, muito fundo de investimento adquirindo parte ou totalidade dessas empresas, muita fusão de marcas. O que está por trás disso? Se a gente olha para o mercado americano, a gente vê claramente um cenário de franqueadores mais fortes, juntando marcas, criando sinergia. Isso favorece a franqueadora, que reduz custos da gestão, e favorece ao franqueado também, que passa a ter mais opções de investimento dentro da própria franqueadora, que é uma das formas que o franchise apresenta taxas de crescimento significativas. Eu crescer dentro da minha própria rede. Para isso eu preciso ter franqueados que operem bem, que respeitem os padrões da franqueadora, que estejam alinhados à cultura e ao DNA da franqueadora. Para o franqueador é muito mais simples eu entregar uma unidade a mais para alguém que já me representa, que me conhece, que seja crítico no sistema, não tem problema nenhum, mas o crítico participativo, mas que eu sei como franqueador que ele vai entregar uma experiência de marca fundamental para o consumidor final, porque no fundo, o que a gente está falando, quem define a estratégia de distribuição de canal é o cliente, não é mais a franqueadora, não é mais a indústria. Então você está me dizendo que é salutar, é saudável um franqueado ter mais do que uma, duas ou três unidades. O cuidado tem que ser em não deixar este franqueado pensar que se tornou um franqueador. Eu acho que a pergunta é excepcional, é exatamente isso, mas para ele pegar a segunda loja, a gente está falando em loja, mas unidades, né? Loja é muito mais o hábito do varejo que a gente tem diversos negócios que não são lojas e são franquias, mas assim, para pegar a segunda, a primeira tem que estar muito bem instalada, muito bem operada, e aí começa a ter um dos principais desafios do franchise atualmente, que é lidar com esse franqueado. Algumas revistas têm chamado do super franqueado, que toca 5, 10, 15 lojas, às vezes do mesmo segmento, às vezes de vários segmentos. A capacidade de gestão desse empresário, desse franqueado, começa a se mudar a complexidade. E o franqueador também começa a mudar a complexidade na relação com esse novo perfil de empresário. Exatamente. Vou falar em perfil de empresário. Qual é o perfil hoje do franqueado brasileiro, desse 80% de massa de franqueados brasileiros? Qual é o perfil? Olha, eu, pai de 2 crianças, frequento muito buffet infantil nos meus finais de semana. Muito. E nesses buffets infantis, muita gente vem me perguntar qual franquia eu devo comprar, já que você escreveu livro, você lida com muitas marcas, a tua empresa. Eu falo: olha, se eu soubesse, eu já tinha comprado. Né? Eu brinco respondendo, porque tem 2.426 excelentes opções, né? É muito difícil você definir para a pessoa. Mas o que eu quis brincar com essa história do buffet? As pessoas perguntam, e nesses bate-papos, a história do buffet é só uma simbologia da nossa comunicação. Algumas pessoas falam: por que você compra a franquia? Porque eu não aguento mais trabalhar com o meu chefe. Querido, na franquia você vai ter um chefe implacável, que é um cara chamado cliente. Ele simplesmente fala: eu compro o teu produto ou não compro. As pessoas têm que ter menos ilusão do ato de ser empresário. E outra coisa que também eu falo: mas por que quer comprar franquia? Porque eu quero trabalhar menos. Então não vá comprar franquia. Pelo amor de Deus, vai trabalhar o dobro, o triplo. Claro que quando você atingir um estágio de 10, 15 unidades, você começa a montar uma estrutura de gestão que te permite trabalhar mais qualidade de horas do que quantidade de horas. Mas todos esses franqueadores exigem, mas mais do que exigir, sabem que o bom franqueado, o operador, é aquele cara que realmente está envolvido no negócio. Quando eu digo envolvido, não é estar às 6 da manhã até meia-noite. O envolvido é saber qualitativamente como eu devo interagir, quais indicadores eu devo monitorar. Então,
Eu recomendo sim a franquia. Então assim, você me perguntou do perfil médio. Tem gente que ainda tem uma ilusão muito grande sobre franquia, que é comprar e deixar acontecer. Um dia desse me ligou uma jornalista para falar sobre investir o 13º na franquia ou na poupança. Eu falei, bom, primeiro o tamanho desse 13º, né? Eu quis mandar meu currículo para essa empresa, né? Se você puder me dar endereço, vou mandar o meu. Eu estou tentando descobrir por si. E aí eu falei, poxa, mas não dá para eu entender a lógica da franquia como investimento para o futuro. A franquia, na nossa visão, não pode ser um plano B, tem que ser um plano A. Tem que ser enxergado como opção de negócio. Tem gente que consegue tocar sendo executivo e tocar uma franquia, mas para isso tem que haver um alinhamento muito grande com o franqueador. Senhor franqueador, é possível no seu sistema de franquia eu colocar no gestor e eu continuar na minha carreira de executivo? Eu vou tocando, depois eu posso fazer um plano de transição? Quer dizer, tudo feito de maneira alinhada com o DNA do franqueador é feito de uma maneira mais transparente. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é gente mais preparada, fazendo pergunta mais complexa para os franqueadores novos. E isso vai ajudar a você compreender esse mercado que você quer entrar. Você tem que descobrir para comprar a franquia aquilo que você gosta de fazer. O que ele comentou, o Adil comentou logo no começo da nossa entrevista. Eu tenho que estar feliz com o que eu faço, eu tenho que gostar daquilo que eu faço, eu tenho que me sentir bem fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer. Você já descobriu o que é isso? Tem uma franquia, tem uma possibilidade dessa no mercado? É começar a investigar qual aquela que se adapta melhor com a tua forma de ser e com o capital que você tem para investir. E depois arregaçar a manga, você vai trabalhar bastante. Tem que trabalhar bastante, não é simplesmente chegar a comprar a franquia, oba, vou ganhar dinheiro mês que vem. Não é bem por aí. A gente volta já, vamos para um pequeno intervalo e eu retorno daqui a pouco com o Adil Ribeiro falando mais sobre a importância do segmento de franquias no mercado nacional. You're simply